Olá! Hoje então nós vamos conversar sobre Por Trás de Seus Olhos. Vou fazer aquela tradicional comparação de livro versus série que eu sempre gosto de fazer quando sai a adaptação de algum livro que eu li que eu gostei muito. Então eu vou falar um pouquinho sobre o livro Por Trás de Seus Olhos, da Sarah Pinborough, e também da minissérie original da Netflix, que saiu recentemente, que eu já maratonei, e aí eu vou comentar o que tem de igual, o que tem de diferente, o que mudou e se eu gostei da adaptação. Mas antes de começar a falar das duas obras, eu queria te pedir para já deixar seu like e de se inscrever aqui no canal. E você também pode clicar no sininho para ativar as notificações, porque assim o YouTube te avisa toda vez que eu postar vídeo novo por aqui e você não perde nadinha. Vou começar então falando do livro. Por Trás de Seus Olhos é um suspense psicológico e a gente tem a personagem principal, que é a Louise. Louise é uma mãe solo, ela cuida do seu filho Adam, de 8 anos, e ela também tem um emprego de meio período como secretária de um consultório psiquiátrico. E ela é uma pessoa muito na dela, muito solitária, por assim dizer. Ela não sai muito por conta da maternidade, de todas as coisas que ela tem que lidar, de tudo que ela tem que dar conta na vida dela. Ela acaba não tendo tempo e nem interesse para encontros amorosos, para badalações, de modo que quando ela resolve pegar um Vale Night e sair com uma amiga para tomar uns drinks, isso é uma certa quebra de rotina e isso vai mudar drasticamente a sua vida. Porque o que acontece é que quando a Louise chega nesse bar, né, a amiga dela acaba dando um bolo e não aparecendo. E aí ela não quer perder a viagem, já pediu pra babá tomar conta do filho, coisa e tal. Resolve tomar ali um drink e depois voltar pra casa. Só que as coisas não vão como ela esperava e ela conhece o David, que é um cara lá super charmoso, mas que tem alguma coisa esquisita nele. Eles começam a conversar e tem uma afinidade muito grande e eles acabam dando uns pegas ali, dando uns beijinhos no bar. E ele, sempre com uma atitude meio ressabiada, acaba dizendo: não posso fazer isso, me desculpe. Dá uma desculpa, mete o pé e nada mais acontece. E ela começa a ficar com a pulga atrás da orelha, achando que ele é casado, que tem alguma coisa muito esquisita nessa história, mas passou. Só que no dia seguinte ela tem a feliz surpresa, só que não, de que aquele homem que ela conheceu no bar na noite anterior é o novo chefe dela. Então o David, ele é psiquiatra e ele passou a trabalhar na clínica onde ela é secretária em meio período, e ela vai trabalhar diretamente com ele. E é óbvio que quando os dois descobrem isso, rola aquela tensão, aquele constrangimento, mas a princípio eles decidem agir como adultos e fingir que aquilo nunca aconteceu. E aí, para piorar a situação, a Louise acaba conhecendo a Adele, que é a esposa do David, e elas se encontram meio por acaso na rua. E aí a Adele chama ela para tomar um café e elas conversam. Resumindo a história, elas ficam amigas. E a princípio isso tudo parece muito esquisito, porque ela pegou o chefe, mas ela virou amiga da esposa do chefe que ela pegou. E a Adele também pediu para ela não dizer pro David que elas tinham se conhecido, que elas tinham ficado amigas, porque disse que ele não gosta de misturar esses assuntos de trabalho, que ela preferia deixar ele fora dessa história. Então a Louise fica meio que nesse jogo duplo e, óbvio, evidentemente, para piorar a tensão, ela vai se envolver com o David, né? Então eles trabalhando ali, lado a lado, começa a pegar intimidade e eles vão começar a ter um casinho. E ela fica sempre nessa corda bamba, porque ao mesmo tempo que ela tá transando com o chefe e não se sente nem um pouco culpada por isso, ela também tá cada vez mais próxima da esposa dele e ela realmente gosta dos dois genuinamente. Então ela começa a se enfiar cada vez mais fundo nesse poço, as coisas vão se complicando cada vez mais. E em determinado momento, a gente começa a ter várias desconfianças em relação às duas personagens, né? Ao David e a Adele. Porque o livro, ele é dividido
em vários pontos de vista. Então a gente tem uma divisão de antes e de depois, né, com narrativas do passado misturadas com narrativas do presente, e ele é contado cada capítulo sob um ponto de vista. Então a gente tem o ponto de vista da Adele, a gente tem o ponto de vista da Louise, e em determinado momento vai aparecer um caderno na história que vai ter a ver com o desenrolar dos acontecimentos, e a gente também vai ler essas anotações que vão ajudar a gente a ter um norte de para onde a história está caminhando. Então a gente começa a ver furos nas histórias que as pessoas contam, a gente começa a desconfiar que as pessoas talvez não estejam falando verdade. Então, em determinado momento, começa a surgir a suspeita de que o David, ele não é tão bom moço quanto ele parece, né? Além dele estar traindo a esposa, o que é evidente desde o princípio, ele tem muitos segredos, ele tem um problema com bebida. Em determinado momento surge assim uma suspeita de que talvez o relacionamento dele com a Adele seja meio abusivo, porque tem algumas coisas que ele faz de ficar ligando para ela e controlando ela e medicando ela, sendo ele um psiquiatra. E a Louise começa a achar tudo muito estranho, essas ligações, esse controle todo, porque a Adele parece ser uma pessoa tão frágil e tão submissa, e ela começa a achar que o relacionamento deles tem alguma coisa muito esquisita. Mas por outro lado, em alguns capítulos a gente também começa a desconfiar que a história que a Adele tá contando tem alguma coisa por trás, ela não tá sendo totalmente verdadeira com a Louise, e a gente fica o tempo todo, né, em quem acreditar, em quem confiar. Será que David tá batendo, tá abusando da esposa dele? Será que ele é um alcoólatra? Será que ele não é? Será que ela tá mentindo? Será que ela é maluca? Enfim, ficam essas dúvidas no ar e a gente vai acompanhando a Louise nessas dúvidas, né? A narrativa do ponto de vista dela é sempre em terceira pessoa, mas o narrador entra na cabeça dela, então a gente começa a acessar os pensamentos dela e ela tá muito confusa. E, cara, o desfecho desse livro é uma coisa arrebatadora. Eu acho que é o final mais surpreendente que eu já vi. É o plot twist muito absurdo que eu não fazia a menor ideia, eu não poderia adivinhar nem de perto. E as coisas vão surpreendendo o leitor até literalmente o final do livro, até a última página, porque quando a gente acha que já se surpreendeu bastante, que já teve reviravolta suficiente, muda uma coisinha no final que você fica: não pode ser, como eu não vi isso chegando. E eu voltei para reler o início do livro para ver que sim, aquelas pistas estavam ali o tempo todo e eu caí igual patinha. E é impossível não cair igual patinho, porque a Sarah Pinborough foi brilhante na construção desse thriller, né? Ela conseguiu fazer uma história envolvente, personagens dúbios, porém incríveis. Não tem pontas soltas na história. Quando você acha que alguma coisa não se explicou, ela vai lá e explica. É perfeito. Eu preciso dizer que talvez nem todo mundo vá gostar, vai se satisfazer com o final dessa história, porque vamos dizer assim, que ela tem alguma coisa de mágico, de fantasioso, né? Então algo meio que foge da realidade, e talvez quem estivesse procurando muita verossimilhança, muito realismo, vai se sentir decepcionado, mas pra mim foi brilhante, coube totalmente na proposta da história e eu fiquei de boca aberta, gostei bastante. Então, tendo gostado tanto assim do livro, é lógico que eu estava muito empolgada para ver a minissérie, para ver como essa história seria adaptada. E eu preciso dizer que eu não gostei. E eu não gostei por vários motivos. Primeiro, deixar claro que para quem gosta de fidelidade, com muitas aspas, porque, enfim, não acho esse termo correto, mas para quem espera que a adaptação siga
100% os passos do livro, isso é um ponto positivo, né? Porque ela de fato é muito fiel. Mas eu não gostei de como isso foi transposto para as telas, porque no livro a gente tem aquele clima de suspense o tempo inteiro, desde o início, e só vai aumentando numa crescente. Quando chega no final, você precisa saber o que vai acontecer, você engole aquelas páginas. Isso não acontece com a série. Ela até acaba, todo capítulo tem uma espécie de cliffhanger, tem tipo um gatilhozinho pra você querer ver o próximo, mas em geral eu achei muito morno, sabe? Para início de conversa, eu não gostei das atuações, mas fora isso, acho que tem um problema que eu não sei se é tanto de atuação e sim de direção dos atores. Por exemplo, a Louise, ela é completamente tímida na dela, solitária no livro, e isso é muito importante pro que vai acontecer no final, sendo que na série ela é totalmente solar e risonha e simpática. Ela mora num apartamento enorme, todo cheio de plantas, cheio de cores, que eu acho, gente, isso não combina com a personagem, porque a maneira dela ser influi pro resultado, pro impacto final, a meu ver. Então eu achei que teve um probleminha de direção, ela deveria ser mais contida, mais na dela. E em nenhum momento a Louise da minissérie me passou a ideia de uma mãe solo meio frustrada e muito atarefada. Pelo contrário, ela parece ser super bem resolvida e sei lá, eu achei que não casou, teve um problema ali de direção de atores. O ator que faz o David achei um bananão ok, que nem no livro, então não fede nem cheira. A Adele também, eu esperava um pouco mais de frieza dela, mas foi a que se saiu melhor em relação à personagem construída no livro. E por sinal, eu falei que a Louise estava sorridente e autoastral demais, e esse tom meio bem-humorado, ele aparece na série quase que inteira, e eu achei muito incômodo, porque, de novo, o clima do livro é totalmente opressivo, é totalmente de tensão. E na série eles tentam fazer uns alívios cômicos, eles tentam dar uns ares de meio que comedinha romântica quando fala do relacionamento entre a Louise e o David. Tem uma coisa meio bem-humorada, um tom divertido demais que não combina. Eu achei que faltou suspense, eu achei que faltou tensão. Tirando esses cliffhangers do final de cada episódio, eu achei tudo muito morno demais, não é aquela série que te instigue, meu Deus do céu, não consigo parar de assistir. Achei até que conseguiram condensar a história de um jeito satisfatório num espaço tão curto, né? Porque são poucos episódios e acontece muita coisa nesses 50 minutos de cada episódio. Mas ainda assim faltou tempero, sabe? Aquela coisa de instigar o leitor barra espectadora a mergulhar na história, isso não teve. Realmente eu fiquei, era só isso? Outra coisa que me incomodou demais foram os efeitos especiais, e talvez isso seja muito preciosismo da minha parte, mas acontece uma sequência de coisas que é meio mágica, que é meio fantasiosa, e os recursos que eles usaram pra mostrar isso na tela, ok, que não é uma coisa muito fácil de você fazer mostrando ao invés de descrevendo. No livro é muito mais fácil você explicar o que está acontecendo, mas eles usaram os recursos tão toscos para mostrar aquele efeito, para mostrar aquela fantasia, e toda uma questão envolvendo sonhos e terrores noturnos e sonhos lúcidos e coisa e tal, e a maneira como eles conseguiram transpor isso pro audiovisual, eu achei bem quase amadora, sabe? Eu tava esperando algo muito mais impactante, eu achei bem bobo. Eu achei que a narrativa ficou um pouco mais óbvia. Evidentemente, eu já sabia o que ia acontecer, porque o livro estava muito fresco na minha cabeça ainda, porque, né, me impactou demais, então as coisas que impactam a gente lembra. Então, é lógico que eu não
queria ser surpreendida nesse sentido, porque eu sabia para onde que a história estava indo. Mas eu tenho a impressão que mesmo a pessoa que vai assistir sem ter lido o livro, ela consegue prever o que vai acontecer muito antes, porque a série dá umas pistas que deixam as coisas um pouco óbvias demais. Então não tem aquele impacto do final de literalmente na última página acontecer uma coisa que muda tudo, porque na série a gente já antecipou que talvez aquilo fosse possível e que talvez fosse aquilo que iria acontecer. Então, decididamente, eu não gostei. Eu terminei de assistir bem decepcionada, porque como o livro é tão impactante, tão surpreendente, como a Netflix tinha todos os recursos audiovisuais disponíveis, eu achei que eles fossem fazer uma coisa muito mais incrível. Queria aquele tipo de série que te gela a espinha, né? Que te dá medo, que te deixa tenso enquanto você tá assistindo. E eu não achei que isso aconteceu. Eu senti zero tensão, eu realmente não fiquei impactada quando chegou no final. Achei tudo bem decepcionante e é uma pena porque foi uma baita oportunidade de fazer uma série foda com uma história sensacional que eles tinham na mão e eles desperdiçaram. E é isso, esse foi o meu comentário sobre a série Por Trás de Seus Olhos. Eu recomendo fortemente que você leia o livro, porque é sensacional, é um dos melhores thrillers que eu já li na minha vida. Vou deixar o link de compra aqui na descrição do vídeo, caso você tenha interesse em comprar o livro. E eu até recomendo que você assista a série, porque como entretenimento, para você passar ali um fim de semana, não tiver nada melhor para assistir. Eu não achei especialmente ruim, eu só me decepcionei porque é isso, né? A história era tão grandiosa e permitia tantas possibilidades de coisas incríveis que o resultado acabou sendo xoxo. Então é isso, conta pra mim nos comentários se você já leu o livro, se você assistiu a série, o que você achou. Vamos conversar sobre Por Trás de Seus Olhos. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia, a gente se vê no próximo vídeo.